E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje o último item, o último assunto do nono ano, geometria plana. E dentro da geometria plana nós vamos estudar perímetro e área. Talvez tenha tempo, volume, já na geometria espacial. Só que esse assunto aqui você já estudou em anos anteriores. Então eu não vou fazer alguns exercícios assim bem simples, porque você já tem muita noção disso daqui. Eu vou fazer exercícios mais elaborados, mais aprofundados, para a gente pegar mais coisas da geometria de perímetro e área. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar uma lista de fórmulas que a gente utiliza na geometria, no cálculo de perímetro e área. Não vou fazer todos os exercícios ou todas as figuras agora. Vou fazendo cada aula duas, três figuras dessa daqui. Então, perímetro e área do retângulo. Então, perímetro 2B mais 2H. Então, B aqui e B aqui em cima, H aqui e H aqui, e a área base vezes altura. O quadrado, como os quatro lados são iguais, 4 vezes o valor desse lado. E a área, lado vezes lado, lado ao quadrado. O triângulo, eu tenho aqui algumas informações a mais. Então, o perímetro, soma de todos os lados, e a área, base vezes altura, divididos por 2. Você já sabe isso. Agora, conhecidos os dois lados e o ângulo formado por eles, acabamos de ver isso em trigonometria. Então, você tem dois lados, o ângulo formado entre eles. Você pega esses dois lados, multiplica vezes o seno desse ângulo e divide por 2. Talvez uma fórmula que você não conhecia, e raramente a gente vai fazer, mas eu vou deixar aqui para você tê-la. Então, conhecendo os três lados, nós podemos calcular a área de um triângulo pela fórmula de Heron. Então, você tem aqui raiz quadrada de P vezes tal, tal, tal. E P é o semiperímetro, A mais B mais C, divididos por 2. Você pode calcular a área conhecendo os três lados. A área de um triângulo isósceles. Como tem dois lados iguais, isso não influencia, base vezes altura divididos por 2. A área de um triângulo equilátero. Então, aqui você tem L ao quadrado, então lado ao quadrado, raiz de 3 divididos por 4. Já demonstrei isso aqui também para vocês. A área do hexágono. O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, sendo L o lado, aqui você tem a fórmula que calcula 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, é a fórmula que calcula a área do hexágono. Se a gente precisar, você já tem aí. Do paralelogramo, então o perímetro é igualzinho do retângulo, então base mais base, esse lado mais esse lado. E a área, base vezes altura também. Área e perímetro do losango. O losango veio do quadrado, então os quatro lados são iguais. A única coisa que teve foi uma deformação angular, assim como o paralelogramo veio do retângulo. Também teve uma deformação angular. Esse ângulo aqui, que era 90 graus, ele ficou menor que 90. E esse aqui, que também era 90, ele ficou maior que 90. No losango, também uma deformação angular, mas os lados continuam os mesmos. Então, você tem aqui 4L, o perímetro, porque os quatro lados são iguais. A área, diagonal maior, vezes diagonal menor, divididos por 2. Na verdade, é metade da área do retângulo. No trapézio, o perímetro, você soma todos os lados. Então, A mais B mais C mais Bzão. E a área, base maior mais base menor, vezes altura, divididos por 2. Eu coloquei aqui os três trapézios que você tem, que é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, um dos lados coincide com a altura, formando então 90 graus aqui. Área e perímetro, mesma coisa. Trapézio escaleno,
quando os lados não paralelos têm medidas diferentes. Área e perímetro, a mesma que está ali. E o trapézio isósceles, os lados não paralelos têm medidas iguais. E por fim, circunferência e círculo. Então, o comprimento na circunferência a gente não fala perímetro, mas seria, entre aspas, o perímetro. É o contorno disso aqui, ó. Circunferência, aqui é vazado. Aqui não tem nada, por isso que é circunferência. Então, 2πr é o comprimento da circunferência. E a área do círculo, o círculo é essa parte interna aqui pintada, limitado pela circunferência. Então, você não tem área de circunferência, ok? Porque circunferência é só o contorno. A área do círculo, πr ao quadrado. R maiúsculo e R minúsculo não tem nada a ver, apenas uma forma de escrever, pode ser maiúsculo ou minúsculo os dois, ok? E aqui eu coloquei uma imagem com o resumo do formulário. De repente eu coloco lá no, se eu lembrar, eu vou colocar no Eclass isso daqui, para você baixar e ter aí esse formulário, ok? Então, perímetro e área das figuras que nós vamos utilizar. Então, vamos fazer alguns exercícios em cima do que foi trabalhado. Eu vou fazer retângulo e quadrado hoje, ok? Nas outras aulas eu vou fazer os outros. Calcule o perímetro e a área desse retângulo. Então, perímetro, deixa eu mudar aqui algumas coisas. Então, o perímetro vai ser assim, ó. 2 vezes 10 mais 2 vezes 2. O perímetro vai ser 2 vezes 10, 20. 2 vezes 2, 4. Então, o perímetro vai ser de 24 metros. Ok? E a área? Base vezes altura, 10 vezes 2. Então, a área vale 20 metros quadrados. Então, eu tenho isso daqui como a área. Próximo exercício. Vamos fazer o perímetro e a área desta figura. O perímetro é fácil. Vamos somar todos os lados e aí a gente tem o perímetro. Então, o perímetro vai ser 10 mais 10 mais 2 mais 2 mais 8 mais 8. Você pode somar tudo de uma vez só. Eu vou somar de 2 em 2. 20 mais 4 mais 16. E o perímetro, então, vai ser de 40 centímetros. Esse é o perímetro. Agora, para fazer a área, nós temos duas formas. Ou você pode fechar aqui, ó, ou você pode fechar aqui, ó. Ok? Tem mais uma forma de fazer, que eu não vou mostrar isso aqui hoje. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fechar exatamente aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Com isso, eu tenho aqui, vamos chamar isso aqui, ó, de área 1, isso aqui de área 2. Ok? Tem outras maneiras de fazer? Tem outras maneiras de fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, área 1. Área 1. Eu tenho 10 aqui e tenho 2 aqui. Então, eu tenho 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, tanto faz. Então, a área 1, eu tenho 20 centímetros quadrados. A área 2, o que eu tenho aqui na área 2? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. Então, eu tenho 8 vezes 8. Isso quer dizer que a área 2, eu tenho 64 centímetros quadrados. A área total, que seria a área da figura, eu vou ter a área 1 mais a área 2.
Então, a área total vai ser 20 mais 64. Então, a área total vai ser de 84 centímetros quadrados. Então, sempre que você tiver necessidade, faça o desmembramento, o recorte aqui da figura, para você ter medidas menores aqui, figuras menores. Outra forma, você poderia fechar aqui, ó. Você poderia fechar aqui, fazer a área total, menos essa área aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16, é o que tem para 100. Número 3, abaixo está um quadrado que teve um retângulo medindo 4 por 3 centímetros envolvido. Encontre a área da parte sombreada. Também a mesma coisa. Você tem duas figuras aqui, ó, que vai fazer a área da figura grande, vai fazer a área dessa figura de dentro e vai diminuir. Então você pode fazer assim, ó. Como ele fora é um quadrado, você pode fazer a área do quadrado. Aqui você pode fazer a área do retângulo e depois vai diminuir uma da outra. Então vamos fazer aqui a área do quadrado, a maior. Eu tenho 8 vezes 8, então a área do quadrado vai ser de 64 centímetros quadrados. A área do retângulo, base vezes altura, 4 vezes 3, a área do retângulo então vai ser de 12 centímetros quadrados. Então, a área sombreada, eu vou colocar AS, a área sombreada, vai ser a área do quadrado, que é a área grande, menos a área do retângulo. Então, a área sombreada vai ser 64 menos 12. A área sombreada vai ser 52 centímetros quadrados. Então aqui fica bem tranquilo você fazer isso. A outra eu precisei desmembrar a figura, aqui já estava dessa forma. Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Nesse caso ele pede para calcular a área desta figura. Então aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 15, aqui um quadrado de 8 por 8, aqui um quadrado de 4 por 4. Talvez você fechar essa figura aqui, ó. Deixa eu só fechar, mas eu vou apagar. Talvez você fechando essa figura aqui, ó, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer, mas poderia fazer isso aqui, ó, área 1, área 2 e área 3. Mas eu vou fazer por um outro caminho. Eu vou fazer a área total. Isso aqui, ó, vou chamar de área 1. E aqui eu vou chamar de área 2. E eu vou diminuir. Então, a área sombreada, deixa eu escrever aqui, ó. A área sombreada vai ser a área total menos a área 1 menos a área 2. Então, estou dando opções para você fazer. Então, a área total é o quadrado, desculpa, não é o quadrado, é o retângulo de 18 vezes 15. 18 vezes 15 vai ficar igual a 270. Então, a área total vai ser de 270 centímetros quadrados. 18 vezes 15. Área 1, eu tenho 8 vezes 8. Isso quer dizer que a área 1 vai ser de
64 centímetros quadrados. A área 2 vai ser 4 vezes 4. A área 2 vai ser de 16 centímetros quadrados. Então, a área sombreada vai ficar assim, ó. A área sombreada ou área pintada vai ser 270 menos 64 menos 16. A área sombreada vai ser, ou você pega tudo, ou você vai juntando de 2 em 2, aí você faz da forma que você achar melhor. O fato é que nós vamos ter 190 centímetros quadrados nesta área. Na área dessa figura ali, ó. 190 centímetros quadrados. Vamos ao último. A soma das áreas dos dois terrenos retangulares é de 410 metros quadrados e suas medidas estão em metros. Então, estão indicadas nas figuras. Calcule a diferença entre a área do maior e do menor terreno. Então, primeiro eu tenho que achar o valor de x. E tem uma coisa aqui. A soma das áreas dos dois terrenos é 410. A soma das áreas. Então, vamos dizer que aqui, ó, você tem a área 1. Deixa eu inverter. Vou chamar isso aqui de área 2, que é o menor. Isso aqui de área 1, que é o maior. Então, o que ele está dizendo? Que a área 1 mais a área 2 vale 410. Área 1, 10 vezes x mais 5, mais a área 2, 8 vezes x, isso é igual a 410. Fazendo aqui 10x mais 50 mais 8x igual a 410. 18x igual a 360. 410 menos 50. Agora eu vou passar o 18 para o outro lado. X vai ser 360 divididos por 18. 36 divididos por 18 é 2. Então x vale 20. X vale 20. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com x aqui. Aqui vale 20. E aqui vale 25. Então, vou fazer a área 1. Área 1. 25 vezes 10. Então, área 1, eu tenho 250 metros quadrados. Área 2, eu vou ter 20 vezes 8. A área 2 vai ser de 160 metros quadrados. Só que o que o exercício pediu? A diferença entre a maior e a menor área do terreno. Então, vou fazer aqui D de diferença. Então, vou pegar a área 1 menos a área 2. Então, a diferença vai ser 250 menos 160. Isso quer dizer que a área 2... Não, desculpa. A diferença vai ser de 90 metros quadrados. Então, você tem
isso daqui. O começo então da nossa geometria está aqui. Vou ficar com essas duas figuras, porque senão a aula vai ficar muito grande e muito assunto. Então vou passar uma tarefa específica só utilizando retângulo e quadrado. Ok? Não esqueça de fazer essa tarefa. Estamos caminhando já para o final das nossas atividades no 9º ano. Então aí fica com Deus, se cuida. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.